Então vamos lá para a parte de número 2 do nosso exercício, tá? Dos exemplos. E agora nós vamos para a quinta questão. Baixem as perguntas exemplo e acompanhem comigo aqui no vídeo. Um objeto de massa 400 gramas possui velocidade de 36 km por hora, se locomove, né? A uma velocidade de 36 km por hora. Qual sua energia cinética? Qual é a energia cinética gasta nessa locomoção, nesse movimento? Então vamos lá. Vamos pegar os dados primeiro, tá? Nós temos aqui os dados. Primeiro, vou só acender um pouco essa luz para melhorar a iluminação. Pronto, melhorou. Primeiro, nós temos aqui 400 gramas. A massa é de 400 gramas. 400 G. A velocidade é de 36 km por hora. Só que tem um problema. A massa tem que estar em quilos. E a velocidade tem que estar em metros por segundo. E a massa está em gramas, a velocidade está em quilômetros por hora. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos converter a massa de 400 gramas para quilo, tá? Nós vamos converter para quilo. Como é que nós vamos converter para quilo? A massa nós vamos dividir por, no caso nós vamos dividir por 1000. 1 quilo, né, equivale a 1000 gramas. Se vale 1000 gramas, então nós vamos dividir o 400 por 1000, que vai dar o equivalente a 0,4 quilos, tá? Vai dar o equivalente a 0,4 quilos aqui. Como é que a gente vai converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, no caso, pegar a velocidade aqui, 36, e dividir por 3,6. Tá? Aqui não é o correto fazer fração assim, mas é só para mostrar um exemplo, tá? No caso aqui, se você for pegar e dividir o 36 pelo 3,6, eliminando as vírgulas, avançando uma casa assim na vírgula, vai ser o mesmo que 360 dividido para, eu vou colocar maior, no caso aqui, 360 dividido para 36, que vai dar o equivalente a 10, tá? No caso aqui, a velocidade, olha só, a massa vai valer 0,4 quilos e a velocidade vai valer 10 metros por segundo. Na hora de fazerem as questões, preste atenção nas unidades de medida. Quando eu falo aqui unidade de medida, eu falo quilo, metro por segundo, newton por metro e assim vai. No caso aqui, a massa, nessa fórmula aqui, precisa estar em quilos, tá? E a velocidade precisa estar em metros por segundo, na fórmula da energia cinética, que é o que a gente precisa para respondermos essa questão.
Então, no caso aqui, voltando, um objeto de massa 400 gramas, né? Um objeto de massa 400 gramas. No caso, a gente pega aqui, pega a fórmula da energia cinética, igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido para 2. Pegamos a massa, que é 0,4 quilos. Pegamos a velocidade, apagamos, colocamos no lugar o 10. Aí fica 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, gente, é 100. Então a gente pega, apaga o 10 elevado ao quadrado e coloca no lugar o 100, que é o resultado. Aí vamos multiplicando, tá? Energia cinética é igual a 0,4 vezes 100, que no caso aqui vai dar 40. Vai dar 40. 40 dividido para 2 é igual a 20. Nessa fórmula aqui, a energia cinética, que é o que a questão pede, vale 20 joule, tá? 20 joule. E agora nós vamos para a sexta questão. Nós vamos para a sexta questão, tá? Sexta. A sexta diz o seguinte: se um corpo se locomove a 20 metros por segundo com uma energia de 1000 joule, quanto será a sua massa? Temos que prestar atenção no que a questão pede, entendeu? A questão pede, primeiro, a questão pede a massa. Então, a massa a gente não sabe ainda, tá? Tá aqui o ponto de interrogação para indicar que a gente não sabe ainda. Aí, nós temos a velocidade, metros por segundo. Se tem metros por segundo, representa a velocidade. No caso aqui, 20 metros por segundo. Aí a energia cinética é igual a 1000 joule. O que nós vamos fazer agora? Repetimos a fórmula. Repetimos a fórmula. Aí, nós colocamos, ou melhor dizendo, substituímos cada número. A energia cinética vale 1000, então a gente apaga e coloca no lugar o 1000. A massa não sabemos. A velocidade sabemos, 20. Apaga o V e coloca no lugar o 20. 20 elevado ao quadrado, 400. 20 vezes 20 é igual a 400. Apagamos e colocamos no lugar o 400. Aí, nesse caso aqui, a gente pode ou fazer meio pelos extremos, ou então você pode pegar um dos números. No caso aqui, pega o 400, pega o 2 e dividimos logo, né? O 400 dividido para 2 dá 200. Vamos fazer de novo o esquema de apagar. Esse esquema aqui é o mais fácil para a gente não se confundir na hora de escrever os números. No caso aqui, 200, melhor dizendo. 200. Aí o 200 nós passamos para o outro lado com a função trocada. Tá aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, nesse caso aqui, apagamos o 200 e colocamos desse outro lado aqui, 200. Aí, o valor da massa vai ser esse, tá? 1000 dividido para 200. No caso aqui, gente, cortamos os zeros. Se tem 2 zeros embaixo, cortamos 2 zeros em cima. 10 dividido para 2, 5. Então, no caso, o valor de M, que é a massa, é igual a 5.
Como a massa é indicada em quilos, então nós colocamos 5 quilos. Tá aí. 5 quilos, né, é o valor da massa, tá? É o valor da massa. Sexta questão respondida. Agora nós vamos para a sétima. Sétima questão. Qual será a energia cinética de um corpo que se locomove a uma velocidade de 20 metros por segundo e possui uma massa de 20 quilos? Muito fácil essa questão. É muito fácil essa questão. No caso aqui, nós colocamos a velocidade, que é igual a 20 metros por segundo. A massa é igual a 20 quilos. E aí nós colocamos a energia cinética. Nós ajeitamos aqui a energia cinética. Igual a massa vezes a velocidade elevado ao quadrado sobre 2. Aí apagamos a massa, apagamos o M de massa e colocamos o 20. Está em quilo, então a gente deixa assim. A velocidade 20 metros por segundo. No caso nós colocamos aqui o 20. Aí 20 vezes 20 elevado ao quadrado. 20 elevado ao quadrado é 400. Então nós colocamos aqui o 400. 20 vezes 400 vai dar 8.000. No caso aqui, a energia cinética é igual a 8.000. Aqui, ó, esquema fácil. 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3 zeros. Colocamos 3 zeros aqui no resultado. 8.000 dividido para 2, 4.000. E 4.000 joule, né? 4.000 joule. Essa questão, muito fácil. Tá? Muito fácil essa questão bem aqui. A sétima questão de exemplo. Agora nós vamos para a oitava, tá? Que já vai para a energia potencial gravitacional. A oitava diz: um veículo de 1.500 kg é erguido por 2 metros. Com isso, qual é a sua energia potencial gravitacional? Olha só. Temos aqui, copiar a oitava. Oitava, no caso aqui, a massa igual a 1.500 quilos. A altura é igual a 2 metros. Quando for perguntar sobre energia potencial gravitacional, é essa fórmula aqui, ó. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Entendeu? No caso aqui, massa vezes gravidade vezes altura. Aí, no caso, nós apagamos e colocamos no lugar 1.500. 1.500. Ah, professor, mas não tem aqui o G, que é a gravidade. O G, gente, para as nossas aulas, a gente vai considerar como sendo 10, tá? A gente chama de aceleração da gravidade. Tem questões de vestibulares, por exemplo, que pegam esse valor de G e colocam a aproximação como 9,8. Mas, para o nosso caso aqui, para as nossas questões, a gente vai colocar a aproximação como 10, tá? Então, o G aqui vai valer 10, tá? O G vai valer 10 metros por segundo elevado ao quadrado. A aceleração da gravidade da Terra, no caso. A altura é em metro. E nós colocamos aqui em metro. H igual a 2 metros. Né? Colocamos aqui o 2. E é muito simples, porque você só vai pegar e vai fazer a multiplicação.
1.500 vezes 10, 15.000. 15.000 vezes 2, 30.000. Tá? Então, a energia potencial gravitacional é igual a 30.000 joule. Muito fácil essa questão. Muito fácil. A energia potencial gravitacional, a fórmula, né, é uma das fórmulas mais fáceis. Se não a mais fácil, né? Oitava questão respondida. Vamos para a nona agora. Vou colocar aqui a linha de separação. Nona questão. Vamos lá para a nona questão. Um corpo de massa 20 kg tem energia potencial gravitacional de 400 joule em relação ao solo. Ou seja, ele é levantado a um peso de 400 joule em relação ao solo. Essas questões foram escritas de maneira meio esquisita porque eu peguei do Kahoot. O Kahoot ele tem um limite assim de caracteres para digitar, então eu tive que dar um jeito para resumir, tá? Eu sei que está meio mal digitado, desculpa, mas eu peguei aqui para ficar mais rápido. Acompanhem a fórmula e as perguntas exemplo e o que eu estou falando, tá? Para ficar melhor. Vamos lá. Um corpo de massa 20 kg é levantado com uma energia potencial gravitacional de 400 joule em relação ao solo. Em qual altura esse corpo foi levantado? Em qual altura foi levantado esse corpo? Tá? Em qual altura ele foi levantado? Pegamos aqui a massa, que é igual a 20 quilos. Que é igual a 20 quilos. Pegamos a energia potencial gravitacional, o EPG, que é igual a 200 joule. Perdão, 400 joule. Tá lá 400 joule. Energia potencial gravitacional, que é de 400 joule. E a altura não sabemos ainda. Aí o que a gente vai fazer? Pegamos a fórmula. Vou enquadrar direitinho aqui na câmera. Tá aqui. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. No caso aqui, ó, a massa 20 kg. Apaga o M e coloca no lugar o 20. Energia potencial gravitacional 400. Apagamos o EPG e colocamos no lugar o 400. A altura não sabemos. A gravidade. Gravidade eu falei que a gente considera como 10, tá? A aceleração da gravidade consideramos como 10. Pronto. Tá aqui. 20 vezes 10, 200. 20 vezes 10, 200. 20 vezes 10, 200. 200H. 200 vezes H. O 200 está multiplicando, passamos para o outro lado dividindo. Então, no caso, vai ficar assim. H igual a o 400, que já está do outro lado do igual, dividido para 200, que vai para baixo, na fração, dividindo. 400 dividido para 200 vai dar 2. Então, a altura na qual esse corpo foi levantado foi 2 metros. Altura igual a 2 metros. Tá aí, respondido. Tá? A última questão que nós vamos responder de exemplo, e qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem no meu PV. Qual a energia potencial gravitacional gasta, né, para levantar um corpo de 30 quilos que está a 30 metros acima do solo em relação ao próprio solo, né?
Qual a energia potencial gravitacional de um corpo levantado de 30 quilos que está a 30 metros acima do solo? Levantado, né? Nós vamos aqui, décima. No caso aqui, a massa é igual a 30 quilos. (30 metros acima do solo). Então, no caso aqui, nós temos a altura 30 metros. A gravidade, a aceleração da gravidade, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. A aproximação que a gente usa, tá? Colocamos aqui energia potencial gravitacional e, se você quiser simplesmente repetir, né, de acordo com a ordem, pode repetir, ó, no caso aqui, massa 30 quilos, tá certo? 30 quilos, que está a 30 metros acima do solo, vezes, eu vou só ajeitar aqui, vezes 10, né? Só dar um jeito aqui, pronto, consertei. Que está aí, 30 vezes 30 vezes 10. O que nós vamos fazer agora? Multiplicar tudo. 30 vezes 30, 900. 900 vezes 10, 9.000. Então, a energia potencial gravitacional é igual a 9.000 joule. Tá? 9.000 joule. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, enviem mensagem no meu privado, tá? Esclareçam qualquer dúvida que quiserem. Eu agradeço a atenção de todos e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja aí assistindo.